Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ir abrindo em 1 Coríntios 9. Hoje a gente vai ler do verso 15 até o verso 27. Nessa sessão, Paulo ele continua falando sobre a liberdade cristã, que ele começou falando lá no capítulo 8. E a gente já viu que a liberdade do cristão, ela não é dirigida pelos seus direitos, mas ela é dirigida pelo amor. No capítulo 6, Paulo já aconselhou os irmãos a que eles pudessem sofrer o dano da perda por amor aos irmãos e para não expor a igreja de Corinto a tribunais meramente humanos. Tem horas que a gente precisa abrir mão do nosso direito pelo amor aos nossos irmãos, pelo amor ao Evangelho do Senhor. No capítulo 8, Paulo ele argumenta sobre questão de carne sacrificada aos ídolos, mas justamente o ponto central que Paulo está tratando é o amor. É como o amor pelos nossos irmãos, com uma consciência mais fraca, com um nível de maturidade menor, ele deve reger esse nosso conceito de liberdade. E no capítulo 9, na primeira parte do capítulo 9, a gente vê como Paulo defende o seu direito para receber sustento financeiro da igreja. A gente vê como ele demonstra que ele tem direito pelo seu apostolado, e ele chega a usar exemplos como de um militar, como de um pastor, como de um lavrador, para relatar que o trabalhador ele é digno do seu salário. No verso 11 desse mesmo capítulo, ele chega a dizer que aquele que semeia coisas espirituais, ele é digno de receber bens materiais. E na porção de hoje, a gente vai ver como Paulo, embora defendendo o seu direito, ele também defende o direito de abrir mão do seu direito, por conta de uma coisa, por amor ao Evangelho. E eu confesso para vocês que em toda pregação parece que o ponto mais difícil é escolher um tema, porque eu não sou muito criativo. Tem que pedir ajuda da Natália, né? Mas aí, lendo, relendo, e aí eu cheguei numa frasezinha de um comentarista que me chamou a atenção. Porque quando eu comecei a estudar esse texto, me veio à mente assim, eu preciso ler esse texto com o coração do autor. Não só pela perspectiva, mas pelo coração do autor. Vou tentar fazer isso. E aí, em um dos comentários que a gente usa como base, o autor falava justamente isso. Ele falou assim, esse texto precisa ser lido com o coração de Paulo, porque ele faz o que faz por amor ao Evangelho. E aí eu falei, tá aí. É por amor ao Evangelho. Então, Paulo, ele tem o direito de receber, e nós já vimos isso muito bem explicado na semana passada. Mas ele abre mão do seu direito para que isso não seja um empecilho na pregação. Porque alguns desejavam que Paulo recebesse, a gente pode dizer assim, como que Paulo recebesse o seu salário, para eles poderem manipular, de certo ponto, o ministério do apóstolo, já que eles estavam financiando o seu ministério, já que eles estavam patrocinando o seu ministério. E Paulo fala assim, então, se é por isso, eu não quero receber. Porque eu não quero que esse sustento financeiro a qual ele dependia para se manter fosse um empecilho para o Evangelho. E talvez eu seja um pouco redundante, mas talvez na exposição de hoje várias vezes eu vá repetir, por amor ao Evangelho.
Porque não tem como a gente fugir dessa frase nessa porção. E quando a gente fala sobre evangelho, talvez a gente não consiga nem definir exatamente o que é o evangelho. E esse talvez seja um problema de muitos cristãos. É provável que se você selecionar 10 pessoas e pedir para cada uma dar a definição dela para evangelho, talvez a gente vai ter 10 definições de evangelho. Mas eu gosto muito de um texto do Timothy Keller, que ele diz que evangelho não é um bom conselho, ele é uma boa notícia. Evangelho não é um bom conselho onde alguém tem que te dizer tudo o que você tem que fazer passo a passo para poder alcançar a Deus, alcançar uma restauração do seu relacionamento com o Senhor. Não que o evangelho não implique certos momentos de aconselhamento, mas em si o evangelho não é isso. E ele define: evangelho é uma boa notícia do que Deus fez por intermédio da revelação do seu Filho na cruz. Evangelho não se trata do que eu preciso fazer para alcançar a Deus. Significa do que Deus fez para nos resgatar. E aí outra palavra parece que passa um pouco batido na nossa mente, que é essa de resgate. Do que nós fomos resgatados? Do que nós fomos salvos? E muitos vão definir essa salvação como escapando do inferno. Deus nos salvou do inferno. Deus nos salvou do lago de fogo. Deus nos salvou de uma vida de perdição. Mas a verdade é que Deus nos salvou de algo muito maior do que isso. Deus nos salvou dele mesmo. Deus nos salvou da sua própria ira divina que há de cair sobre os injustos. Então, se o destino da humanidade fosse só ir para o inferno, ainda estava leve, mas o destino dos injustos vai ser padecer sobre a ira de Deus. E ele nos salva dessa situação. E o único preço que poderia ser pago para isso seria o sangue do seu filho, seria a vida do seu filho. Então, quando a gente olha para o evangelho e o que é o evangelho, pelo menos na definição do Timothy Keller, que é algo que Deus já fez, e o que ele fez é nos salvar da própria ira dele, isso precisa gerar gratidão no nosso coração e um temor pelo Senhor. Alguns dizem que uma vez que uma pessoa entende o evangelho, a vida dela não pode ser a mesma em hipótese nenhuma. Não tem como a gente continuar sendo os mesmos a partir do momento que a gente entende o que Deus fez por nós. E no texto de hoje a gente vai ver como Paulo, em alguns momentos, ele é sim radical, porque ele entende o que alcançou ele. Ele sabe para que ele foi chamado. E ele diz que esse chamado, essa vocação sobre ele, é mais soberana do que se ele tivesse que morrer de fome. Ele diz: eu prefiro morrer do que alguém tire essa glória de pregar o evangelho. Eu prefiro morrer de fome sem o sustento dos homens do que deixar de pregar o evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como nós necessitamos desse poder de Deus. Como nós éramos necessitados desse poder de Deus sobre a nossa vida. Então vamos ao texto aí. Reduzir um pouquinho a introdução. Verso 15 ao 27. Ele diz: eu, porém... Gente, deixa eu pedir licença aqui. Posso ler do versículo 11? Só para dar uma contextualizada.
Na minha versão aqui no tablet, está na NAA, só que está do 15 ao 27. Deixa eu ler aqui do 11. Do 11 ao 14, eu vou ler na Almeida século 21, tá? Então, talvez esteja um pouquinho diferente. Então, vamos lá, do verso 11. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu quis ler do 11 porque acho que trata bem como Paulo está falando que ele tem direito a receber sustento. Se a gente pudesse sintetizar um pouquinho essa passagem aqui do 9 até o 14, basicamente seria esse trecho aqui do 11 ao 14. Estou só relembrando, Paulo tem direito. Ele afirma que ele tem direito a receber sustento financeiro desses irmãos. Mas no verso 15 ele já começa dizendo: eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas. E não estou escrevendo isso para que assim se faça comigo. Então, do verso 15 ao 18, a gente pode separar em um tópico: a renúncia ao direito do sustento por amor ao Evangelho. Paulo não cobra para pregar, Paulo não estabeleceu um preço e nem exigiu nada da igreja. Mas ao falar sobre o seu direito, e a partir de agora, ele quer deixar uma coisa muito clara para a igreja: não estou fazendo isso de forma apelativa. Não estou fazendo isso para que vocês tenham pena de mim e comecem a ofertar na minha vida, e comecem a me dar aquilo que é meu direito. Ele se sustentou através das confecções de tenda, e justamente porque ele já sabia que ele seria acusado de mercenário até, principalmente por aqueles que rejeitavam seu apostolado. Então ele começa dizendo: não estou fazendo isso para comover ninguém. Não estou fazendo essa declaração aqui para constranger ninguém. Só estou informando a vocês um direito que é meu.
E ele estava tão decidido a não receber alguma coisa desses irmãos, que ele diz assim, ó, preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Só que quando Paulo começa falando assim, preferiria morrer, no original ele faz uma pausa muito abrupta, que nenhum comentarista sabe dizer exatamente por que ele faz essa pausa. Isso é uma coisa que a gente chama de aposiopese, que é uma súbita interrupção do pensamento no meio de uma frase. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu prefiro morrer. Aí ele para, respira, do que receber alguma coisa e alguém me tirar essa glória de pregar o evangelho sem receber. Do que ser um impedimento para a pregação do evangelho para aqueles que precisam ouvir. E isso não é uma questão de sentimento pessoal, é uma questão de preocupação com o evangelho. Ele estava disposto a morrer de fome, se fosse preciso, mas não ser um empecilho para a pregação. Paulo não quer de modo nenhum que a vida dele seja taxada como de alguém que impediu a pregação do glorioso evangelho de Jesus. Para ele, pregar o evangelho era uma obrigação que Deus colocou sobre ele. Olha o verso 16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo sabia que era comissionado a pregar o evangelho desde o momento em que ele teve Jesus revelado a ele no caminho para Damasco. Só que quando a gente olha isso aqui, parece que Paulo está falando assim, olha, eu não tenho outra escolha, eu estou com esse fardo sobre a minha vida. Só que para o apóstolo, esse comissionamento não era uma compulsão íntima, num sentido de uma obrigação pesada, principalmente quando ele olha para trás na vida dele e se vê como um perseguidor da igreja. Paulo não tem esse sentimento de culpa, como, pô, eu estou em dívida com Deus, então eu tenho que pregar o evangelho, porque eu matei muitos irmãos aí. Não, Paulo não tem esse sentimento. O que Paulo tem é uma percepção de uma dádiva divina que está sobre a vida dele. E por essa dádiva divina ter alcançado a vida dele e o ter comissionado para a obra do ministério, ele fala assim, eu é que não posso parar de pregar. Ai de mim se eu não cumprir aquilo que Deus me deu. Ai de mim se eu não cumprir aquilo que Deus, que me tira da direção da ira dele, me transfere para um reino de amor e paz. Ai de mim se eu não pregar essas boas novas. Ai de mim se eu não fizer o que o meu Senhor coloca sobre a minha vida. Lembra quando eu falei que eu estava lendo, tentando ler com o coração de Paulo? E eu acho que isso é uma missão para todos nós. Principalmente hoje. Talvez eu não consiga traduzir ou expressar exatamente o sentimento dele. Mas a gente precisa tentar capturar isso no próprio texto. Paulo não está no sentido de obrigação, de dívida, mas ele está com um sentimento de gratidão. Ele fala, Deus me escolheu para pregar o glorioso evangelho do seu Filho. Isso precisa gerar algo no nosso interior que de algum modo nos faça explodir em gratidão e alegria. Tem pessoas que adoram uma visibilidade para poder falar de qualquer tipo de assunto. Nós podemos falar do glorioso evangelho de Jesus. Dentre todos os assuntos no mundo que você possa escolher, a melhor coisa que a gente pode falar é de Deus e como Ele salva. Por que Ele salva? Para que Ele salva? Poder levar boas novas de esperança. E abrindo um parênteses, talvez um pouco mais longo, essa palavra evangelho, eu não sei se todos vocês sabem a origem dessa palavra, mas ela surgiu por volta do ano 31 a.C., num confronto militar entre
Marco Antônio e Otávio, pelo domínio do Império Romano. E eles estavam batalhando ali numa costa da Grécia, um pouco distante de Roma, e se degladiando ali os seus exércitos por dias e dias e dias, até que Otávio vence o exército de Marco Antônio. E um emissário volta para Roma e ele sai correndo por toda a cidade, gritando, entusiasmado, e dizendo: Evangelho! Evangelho! Boas novas ao povo de Roma! O nosso rei venceu! O nosso rei triunfou sobre o seu inimigo! E não só isso, mas um dia ele vai voltar. Podem esperar, um dia ele vai voltar e vai trazer justiça e paz ao nosso povo e à nossa cidade. E ele saía correndo, gritando, e as pessoas iam para as ruas, iam para as varandas, iam para as sacadas e começavam a festejar, porque Otávio seria o sucessor natural do império. Então, quando a gente olha para a palavra evangelho, boas novas, não é só uma notícia, mas é uma boa notícia. Não é uma notícia ruim, não é uma notícia mais ou menos, é uma boa notícia. Não é uma notícia sobre o que eu e você precisamos fazer, é uma boa notícia sobre o que Deus já fez. E Paulo tem esse sentimento no coração dele. Boa notícia, boas novas. Eu não posso deixar que a minha fome me pare, mas eu preciso ir além e pregar o evangelho de Deus. Porque ele me encontrou naquela estrada de terra, indo para Damasco, caçar e matar o seu povo, e ele me fez um missionário seu. Alguém comissionado na sua palavra para pregar essa boa notícia. E ele diz: ai de mim se eu não pregar esse evangelho. O que será de mim se eu não pregar isso que o Senhor liberou sobre a minha vida? E por que a gente precisa ter o coração do apóstolo? Porque essa missão também está sobre nós. Ai de nós se nós fizermos mau uso das nossas oportunidades de pregar o evangelho, principalmente por conta de uma coisa chamada direito. Eu tenho os meus direitos. E muitas vezes a gente se orgulha disso, dos nossos direitos. Mas a gente também deve lembrar da palavrinha dever. E nesse caso, o anúncio do evangelho é um dever nosso. Entendem como Paulo estava se movendo nesse espírito, nesse coração de que nada poderia pará-lo e nada deveria pará-lo? Porque a boa notícia de um Cristo vitorioso é maior do que tudo. Verso 17 e 18, ele diz: se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Na mente do apóstolo, a recompensa dele é estar livre do julgamento de todos e não receber sustento para poder pregar o evangelho. Porque desse modo, ele estando livre, ele pode se fazer escravo de todos. Olha só como é que isso é paradoxo, é estranho, é incongruente. Vamos usar o dicionário aí, né? Isso daí é nova, né? Quase no grego, né? Não faz sentido, muitas vezes. Mas quando a gente olha para o evangelho, muitas coisas não fazem sentido. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser servido? Sirva a todos. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer viver? Morra. É paradoxal, não é um negócio normal, não é pra gente normal esse negócio. Por isso que a gente é meio doido mesmo, cara. Agora faz sentido algumas pessoas aí, né?
Deixa eu me achar aqui. Então, entre receber um salário, uma ajuda, um sustento financeiro, e poder pregar o evangelho livremente, Paulo fala assim, gente, está claro que eu vou querer pregar livremente. Porque a recompensa de poder pregar livremente e não ser subordinado por ninguém, não ser manipulado por ninguém, é infinitamente maior. Porque a responsabilidade que foi confiada a ele é muito grande. E eu acho que a gente precisa entender um pouco isso melhor, assimilar essa ideia, ruminar o que Paulo está falando. Porque muitas vezes o nosso direito para a gente. Muitas vezes o nosso direito impede a gente. Agora eu quero fazer um ponto de observação que é importante, para não criar confusão, que é que Paulo não está dizendo que um ministro do evangelho não pode receber sustento, tá? Ele já falou que é um direito. Mas para ele, aplicando para a vida dele, ele entende que receber sustento dessa igreja seria um impedimento. Então a gente não pode sair daqui falando assim, qualquer pastor, qualquer ministro que receba sustento não está de fato se importando com a obra do ministério. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa olhar pelo coração do autor e pela ótica do momento. Porque ele mesmo vai dizer que o ministro é digno do salário. O obreiro é digno do salário. Então isso não pode gerar uma confusão na nossa mente. A gente precisa ter em vista o quadro maior. Que Paulo está dizendo que entre receber sustento e ser manipulado, e passar fome, poder pregar livremente e ser escravo e servo de todos, ele prefere a segunda opção. Dos versos 19 ao 23, um ponto que a gente pode definir, um tópico que a gente pode definir é que ele abre mão de seus direitos por amor aos pecadores. E aí o verso 19 ele começa dizendo, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele abre mão da sua remuneração, ele abre mão do seu direito como apóstolo. E isso o torna livre. Livre para se fazer escravo de todos, livre para servir a todos. Livre para não estar debaixo de nenhum julgo ou de nenhum julgamento humano quanto ao seu salário ou quanto ao recebimento financeiro. Tem uma frase do Hernandes, que ele diz que o cristão é livre, mas ao mesmo tempo ele é escravo de todos. O cristão é livre, mas ao mesmo tempo ele é escravo de todos. Precisa existir um desejo e um pensamento na nossa mente, no nosso coração, de servir aos nossos irmãos. De servir ao povo de Deus. Abrindo mão, às vezes, de determinadas coisas que são lícitas para nós. No caso de Paulo, era o direito de sustento. A forma de sustento que ele teria aqui seria sendo financiado, sendo mantido pela igreja. Mas ele decide ainda se dividir entre a fabricação de tendas e a pregação do evangelho, para não ser um empecilho. Porque o objetivo dele é ganhar o máximo de pessoas possível para o Senhor. Ele diz, verso 20, para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então parece que Paulo está falando de dois grupos, mas na verdade ele está falando de um grupo só. Ele está falando dos judeus, que são justamente os que vivem debaixo da lei. Para com os judeus, fiz-me como judeu. O que Paulo tem em mente aqui? Paulo tem em mente alguns comportamentos
que caracterizavam o povo judeu. Quais comportamentos esses? Dieta religiosa, né? Não comiam determinadas comidas. Está falando sobre o calendário, principalmente as 3 grandes festas de peregrinação. Está falando sobre o sábado, está falando sobre a circuncisão. Paulo sabe que todos esses elementos, eles são tipológicos, eles apontam para Cristo. Mas ele também entende que nada disso salva ele. Não são essas coisas que o salvam. E também não são essas coisas que o vão condenar. Então ele fala, quando eu estou no meio dos judeus, eu posso fazer isso. Porque isso abre porta para mim poder pregar a eles. A gente vê diversos relatos que Paulo ia nas sinagogas pregar o evangelho. Esse tipo de comportamento abre porta para ele. Mas isso não significa que Paulo é um hipócrita. Significa que ele usa da sua liberdade para poder estar no meio desse povo. E quando ele fala aqui sobre viver debaixo da lei, como se eu assim mesmo vivesse, ele está falando que ele se faz de um jeito, ele se utiliza de um comportamento do povo, como se ele também estivesse debaixo dessa lei, para poder evangelizar os irmãos, para poder anunciar as boas novas aos irmãos, às pessoas ali naquele entorno. Mas ele mesmo sabe que não é isso que rege a vida dele, nem é isso que o torna alguém salvo. A salvação é mediante a fé no Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo. E aos sem lei é a mesma coisa, só que para um povo que tinha um estilo de vida diferente. E falar aos sem lei como se eu mesmo fosse. Mas ele abre aqui um pontinho. Não estando eu sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Mas com os gentios, ele também entende que a sua liberdade em Cristo não o condena se ele comer certo tipo de coisa. Então ele também usa isso como uma porta de evangelização para poder pregar as boas novas aos irmãos. E essa é a liberdade de Paulo que o faz ser escravo de todos. Ele pode servir aos judeus, ele pode servir aos gentios. E não sendo um hipócrita, mas usando da liberdade que tem para poder estar perto de todos e servir a todos. E essa palavra sem lei ou com lei, no grego vai dizer que entre os gentios ele se comporta como alguém que é anômos, que não está debaixo da lei judaica. Ou seja, ele não tinha aquela pressão, né, aquele comportamento de um judeu que não podia se assentar para comer uma refeição com um gentio, como se ele fosse algum religioso extremo. Mas ele diz que ele era ênomos. E ênomos é literalmente na lei, sujeito à lei. Mas ele diz que ele é um ênomos de Cristo. Então ele está sobre uma lei, mas a lei que rege a vida de Paulo não é a lei judaica, mas é a lei de Cristo. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Naquilo que não compromete o evangelho, Paulo se dispõe a se tornar para ganhar os que estão perdidos. Novamente, não é uma hipocrisia. E Paulo também não está comprometendo o evangelho de Jesus. Mas naquilo que não é essencial, ele consegue se moldar para ali abrir uma porta de pregação. Para os fracos, ele se faz de fraco. Para a maioria dos crentes de Corinto, ele se faz de fraco. Para poder ganhar aquelas pessoas. Ele revela a sua fraqueza, até uma fraqueza humana, onde ele abre mão dos seus direitos, e em alguns momentos vai padecer necessidade, a fim de ganhar o máximo de pessoas que ele pudesse.
Olha o que abrir mão dos seus direitos te leva a alcançar. A gente está falando aqui de nível de passar fome. Hernandes também diz que ele tinha um comportamento maleável. Acho que essa talvez seja a melhor definição. Um comportamento maleável para ganhar as pessoas. Ele conseguia estar em todos os contextos e sem se corromper. Sem perder a sua essência de alguém comissionado pelo Senhor. E isso é algo que reflete a obra do Evangelho em nós. Muitas vezes as pessoas vão para alguns contextos e falam assim, eu vou ganhar aquelas pessoas, e aí ela acaba se corrompendo. Ela vai tão maleável que ela deixa se levar. Isso mostra como os princípios do Evangelho, eles precisam estar enraizados no nosso coração. Porque por amor ao Evangelho, a gente se faz de tudo para ganhar o máximo de pessoas que a gente puder ganhar. Existem pessoas que vão para regiões de drogadição, mas não se drogam, porque o alvo delas é levar o Evangelho de Jesus. Existem pessoas que vão trabalhar em zonas de prostituição e não se prostituem, porque elas sabem que o alvo dela é levar as boas novas de Jesus. E a gente precisa ser esse tipo, alguns vão dizer, comportamento de camaleão. Mas não num comportamento de você se camuflar e ser um cristão 007. Você está ali numa missão, mas ninguém sabe que você é cristão. Mas é conseguir usar da liberdade para o benefício do amor. É usar a sua liberdade com amor, visando a salvação das demais pessoas. Na finalização da exposição de hoje, do verso 24 ao 27, Paulo ele tem um cuidado de não ser desqualificado como pregador. Verso 24, e acho que aqui começa a entrar num ponto bem mais objetivo para a gente. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Quando Paulo fala aqui sobre correr, mais um pouco à frente sobre lutar, Paulo ele tem em mente uma coisa chamada jogos istmicos. Jogos istmicos, eles eram quase como as Olimpíadas. Eles só perdiam em grau para as Olimpíadas. E eles eram uma competição também de esporte e até de filosofia. Né? Tinha atletismo, tinha arremesso de peso, arremesso de dardo, tinha luta, tinha natação, tinha um monte de coisa. Tinha combate de filosofia, que eu não sei como é que eles faziam isso, devia ser aquela batalha de rima, né? Quem filosofa mais ganha. Não sei como é que se faz uma competição de filosofia, né? Quem filosofa mais. E aí ele fala assim, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva ao prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Uma palavra para a gente definir, que é a que eu já falei, objetividade. Não corram a corrida de vocês como se qualquer lugar tivesse bom. Como se de qualquer maneira tivesse bom. Como se qualquer resultado tivesse bom. Não. Corram para ganhar a corrida. Porque até aqueles que não têm Deus, quando estão numa competição, correm para ganhar a corrida. Se um ímpio corre para ganhar na sua corrida natural, quanto mais nós na nossa corrida espiritual. Sabe o que a gente precisa ter? Um pensamento, uma figura gráfica, de que se a eternidade fosse uma corrida, ou se o galardão
é essa corrida, eu quero ser o primeiro a cortar aquela fita. Eu não estou contente com medalha de prata, não estou contente com medalha de bronze, não estou contente com o recorde sul-americano. Eu quero ganhar a corrida. É isso que Paulo está falando. Gente, está vendo eles? Correm por uma coisa que daqui a pouco vai esfarelar. A gente corre por algo que é eterno, então corram para ganhar a corrida. Era uma coroa de louro. Não era nem um metal. Não era nada, era só a coroa. Quem tem mais de 20 anos aí? É uma galera que não tem, né? Não sei se vocês lembram nas Olimpíadas de Atenas, de 2004, que toda Olimpíada eles dão uma medalha e um prêmiozinho, né? Essa agora era um bastãozinho, não sei o que era. Na Olimpíada de 2004, que foi em Atenas, berço das Olimpíadas, eles ganhavam a medalha e uma coroa de louro. Se você for ver na internet, você vai achar as fotos aí, simbolizando lá os primórdios das competições olímpicas. Era essa coroa o prêmio máximo daquela época. Era uma coroa de folha, que em poucos dias ela ia ficar amarelada e não ia ter mais recordação nenhuma do seu feito. Dá para botar no feijão. Não sei se eles comiam feijão, né? Do nada. Olha o 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Só que tem um negocinho nesse versículo aqui que é mais interessante. Quando ele fala assim, todo atleta se domina. Para esses jogos, para os jogos istmicos, todo atleta que fosse participar, 10 meses antes, eles assinavam uma espécie de contrato. E nesse contrato, eles firmavam ali que eles não poderiam fazer sexo, não poderiam comer determinado tipo de comida, não poderiam beber vinho, e outras coisas mais que os historiadores acho que não conseguiram identificar. Fora o comprometimento deles com alimentação regular e saudável. Tá aí os nossos personagens e as nossas lutas podem falar. Preparação intensa para os jogos, num período de 10 meses. 10 meses. Para competir, para tentar ganhar uma coroa que ou ia parar no feijão ou ia ficar amarelada e esfarelar. Agora, se esses atletas se submetiam a esse padrão, a esse treinamento, a essa limitação para tentar ganhar uma coisa que esfarela, Paulo fala, quanto mais nós para ganhar uma coroa incorruptível. Vida de sacrifício, vida de santidade, vida de devoção, vida de piedade. Só que aí eu volto lá no início, Evangelho. Se a gente não entende o que é o Evangelho e para onde a gente estava indo, essas coisas, esses sacrifícios, essas abnegações, esse abrir mão dos nossos direitos, não fazem sentido, não vale a pena. Abrir mão do meu direito de comer churrasco por 10 meses, abrir mão de beber um vinho por 10 meses, abrir mão de relação com a esposa, com o marido por 10 meses para tentar ganhar um negócio? Não, muito doido. É meu direito comer carne, beber vinho, ter relação. É meu direito fazer exercício e me alimentar bem se eu quiser. Não quero isso. Paulo fala que para uma coroa incorruptível, vale. Para um prêmio que é muito maior do que uma folhinha, vale.
Depois que a gente entende o que é o Evangelho, vale. Vale a pena, vale o custo. Vale perder tudo se for possível, se for preciso. Verso 26 e 27, para a gente encerrar, pessoal da música. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 2 palavras podem definir isso aqui: intencionalidade e autocontrole. Assim corro também eu, não sem meta. Paulo está dizendo que um atleta, no momento da corrida, ele não corria olhando para o lado. Pega um vídeo agora das Olimpíadas, eu acho que esse texto aqui fica muito legal, porque a gente está no momento de jogos. Bota lá, 100 metros rasos. Eu duvido que você vai ver um atleta correndo olhando para o lado. Só o Bolt fazia isso, né? Mas ele não vale. Você não vai ver um nadador dando o seu máximo lá na piscina, e aí de repente ele para, estou em primeiro, não, já estou em segundo. Não, mas ele vai. E no final ele vai ver, ganhei. Você não vai ver um lutador entrando no ringue e querendo ficar dando soco no ar. Porque ele sabe que se ele ficar dando soco no ar, ele não vai ganhar nada. O que Paulo está falando é isso: sejam intencionais. Não corram como alguém que corre distraído. Não lutem como alguém que não tem objetividade. Corram visando a linha de chegada. Corram visando um prêmio soberano. Lutem para atingir o seu adversário. E aí ele vai falar dele mesmo: eu esmurro o meu corpo. Eu não corro olhando para o lado, eu não luto sem objetividade, eu acerto o meu alvo. Eu esmurro o meu corpo e me torno servo de todos. Porque o prêmio dele de pregar o Evangelho também é uma coparticipação no Evangelho, nas bênçãos do Evangelho. Correr para o apóstolo sem objetividade, lutar sem servidão ao seu irmão, não faz sentido. Não vale a pena. Não garante prêmio. Mas ele se reduz à servidão dos irmãos. Ele se sujeita a servir aos seus irmãos, por mais que ele tenha que padecer necessidade. E também faz isso para que ele não seja reprovado no seu ofício. Só que todos nós temos o ministério da reconciliação. Nem todos seremos pastores, nem todos seremos pregadores num púlpito com um microfone, mas todos nós somos encarregados no ministério da reconciliação. Portanto, nenhum de nós, pelo Evangelho, tem autorização de correr sem objetivo. Nenhum de nós, pelo Evangelho, tem autorização para entrar num ringue e ficar socando o vento, ficar lutando contra a sua sombra. Mas todos nós somos chamados a nos dedicarmos ao Senhor e servir aos nossos irmãos, custe o que custar. Porque a nossa liberdade, ela exige e existe um limitador, que é o amor. No dicionário do cristão, outro vem antes do eu. No dicionário do cristão, outro vem antes do eu. Se o que eu faço só para mim,
alguma coisa errada. Se o que eu faço não é visando a glória de Deus e o benefício do meu próximo, preciso repensar. Nós somos chamados a um estilo de vida que ele já é oriundo de uma entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Ele se entregou. Ele abriu mão de algo que era parte dele. E isso precisa ofender a nossa mente para revelar o nosso coração. Porque às vezes a gente está preocupado só com o eu. Eu. E na matemática de Deus isso não faz sentido, essa conta não bate. Se Paulo pode abrir mão do seu sustento, da sua provisão financeira para se alimentar, para se hospedar, para ofertar na vida de outras pessoas, nós também podemos e devemos, irmãos, nos sacrificar, abrir mão de muitas coisas. Talvez a primeira coisa que a gente precise abrir mão nessa manhã seja de uma palavrinha muito simples, 2 letrinhas: eu. Muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos. Nós somos cheios do eu. E ser cheio do eu não me permite ver a necessidade do outro. Porque pode faltar para mim. Não importa que falta para o outro, não pode faltar para mim. Quem não pode sofrer sou eu. O outro pode. E isso corta, irmãos. Isso corta o meu coração também. E como eu disse, o tema dessa mensagem foi algo para mim muito especial, por amor ao Evangelho. Não é por você que você faz isso, não é por mim que você faz isso, não é pelo seu pastor que você faz isso, é por amor ao Evangelho. Não foi algo barato para Deus dar o seu filho. Não foi algo que não custou nada. Pelo contrário, custou muito. Foi caro. Foi caro. Jesus sendo pregado numa cruz, depois de ser espancado, ofendido, insultado, xingado, exposto nu, colocaram uma coroa de espinhos. Não foi uma coroa de louros, foi uma coroa de espinhos que colocaram na sua cabeça. Mas ele sabia que valia a pena. Isso, queridos, precisa... O Evangelho, ele precisa constranger o nosso coração. Porque é pelo amor de Deus que a gente está aqui. Jesus vai falar: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Se entreguem uns aos outros assim como eu me entreguei. Se doe ao seu próximo assim como eu me doei. Nós não somos chamados a uma vida de individualismo, visando só o nosso próprio interesse, visando os nossos próprios desejos, as nossas próprias necessidades. Mas muitas vezes nós vamos precisar abrir mão dos nossos direitos,
por amor ao próximo e por amor ao Evangelho. Então, queridos, a minha oração nessa manhã, somente antes de vir aqui, é que o Senhor revele no nosso coração o real valor do Evangelho, a real profundidade do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho de graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito. Não tem nada que a gente possa fazer que nos torne atraentes a Deus para que Ele nos salvasse. É só pela graça dEle. É só pela graça do Senhor. Então, irmãos, que de algum modo você possa ter sido edificado nessa manhã. E que a gente viva uma vida centrada no Evangelho. Como uma comunidade centrada no Evangelho de Jesus. Não somente em palavras, mas em ações, em doação, em amor, em entrega, em sacrifício. Para que o Senhor receba a recompensa do seu sacrifício. Deus te abençoe.